Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo primeiro, Lei Divina ou Natural. Vamos começar o item Conhecimento da Lei Natural. Hoje as questões serão 619, 620, 621 e 621A. Estamos chegando na questão que eu mais falo, né? Qual ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade? Jesus, que é a 625, mas hoje até a 621A. Vamos lá, vamos estudar? Dê o seu joinha, né? Dê a sua curtida, comente, compartilhe, que isso ajuda a divulgar a doutrina espírita e esse vídeo chegar à mão de outras pessoas. A gente não ganha nada com o vídeo, então você só ajuda a divulgar a doutrina espírita mesmo, tá bom? Vamos lá, conhecimento da lei natural, questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que querem pesquisá-la são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Uma explicação de Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência é mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria o destino de tantos milhões de seres que morrem a cada dia na brutalidade da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Claro que hoje a situação da reencarnação ainda é difícil de nós entendermos. Claro que é. Nós espíritas estamos numa situação que temos o conhecimento à mão, temos as obras de Kardec, temos o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Médiuns, temos a Gênese, temos o Céu e o Inferno, só para falar das obras básicas, as chamadas obras básicas de Kardec. Quanto que nós estudamos isso? Está tudo ali à nossa disposição para nós que já compreendemos a situação da reencarnação, ficar muito mais simples entender o que o Cristo quis dizer em cada uma das suas passagens, colocarmos em prática, treinarmos como colocar em prática aquilo que o Cristo ensinou, está tudo na nossa mão, depende de nós. Nós não estudamos. Imagina quem não tem o conhecimento ainda sobre a reencarnação, como que vai ser mais difícil ainda para evoluir. Como a natureza não dá saltos e como o plano espiritual não perde tempo, cada encarnação a gente aprende um pouquinho. E aí vai nessa marcha lenta, nessa marcha pesada, difícil de evoluir, que está a raça humana. Mas o fato é, nós temos nós temos a lei divina ou natural impressa na nossa consciência. Porque pensa bem, o tanto de encarnações que nós já temos. Pensa na quantidade de tempo que nós passamos em planeta primitivo, não necessariamente na Terra, mas em planeta primitivo. O quanto nós aprendemos o que podia e o que não podia fazer, o que era certo e o que era errado. Isso pode, isso não pode, agora raciocinando em cima de cada uma das situações. Muito provavelmente você, eu, nós, em alguns momentos a gente vê um ato bárbaro, um assassinato, por exemplo, do filho que matou o pai, do pai que matou o filho, ou mãe, ou enfim, né? Nessa situação, um assassinato entre parentes assim, e aquilo dá uma revolta na gente, a gente fala, meu Deus do céu, como é que pode, né, fazer um negócio desse? E a gente tem uma aversão gigantesca aqui dentro sobre aquilo. Que bom, que bom. Já criamos aversão, seja pelo fato de termos cometido anteriormente, né? E aí criamos aversão ao espiar, seja trabalhando pessoas que fizeram isso, então sentimos, vivenciamos essa situação, apiedamos-nos dessas pessoas e fomos extremamente importantes na recuperação delas, e com isso aprendemos sem ter cometido erro. Isso é bem menos possível. Não é impossível, mas é bem menos provável que tenha acontecido. De toda forma, nós criamos aversão.
Isso vai acontecer com todo tipo de crime, com todo tipo de desvio, com todo tipo de má conduta. Isso vai acontecer. Numa encarnação só dá para fazer? Não. Imagina o tanto de defeito que você tem, o tanto de defeito que eu tenho, o tanto de defeito que nós temos. Não dá para. A falta de vontade que nós temos de mudar, ou a dificuldade, vamos mudar, vamos, né? Vamos fazer bonitinho. As dificuldades que nós temos para mudar, então vai demorar um pouco. 620. A alma, antes da união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente compreende melhor as leis de Deus? Resposta: compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após sua união com o corpo. No entanto, os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. É claro que no plano espiritual eu tenho meu livre-arbítrio pleno, e lá eu tenho condições, numa colônia, por exemplo, de ver mais facilmente aquilo que eu cometi de erro e até pedir certas provas, certas expiações, ou até participar claramente da execução e da criação do meu planejamento encarnatório. Mas isso a gente já falou em vários outros vídeos, nós temos muitos vídeos desde a questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós já falamos isso. Depende da condição que eu me encontro. A grande maioria, como dizia Chico Xavier, numa entrevista de 1975 à Rede Globo, ele disse: nós viemos todos do umbral. Nós viemos todos do umbral. Nós viemos a partir do umbral. Pode ser que tenhamos passado pela colônia antes de vir, mas estagiamos pelo umbral. Se por um acaso estávamos numa colônia como nosso lar, por exemplo, é no meio do umbral. Então não viemos de esferas superiores, nenhum de nós. Viemos de um ponto de resgate como o 109 de Alvorada Nova. O posto 109 de Alvorada Nova ele é bem complexo, bem completo e tem vários espaços reservados com construções, inclusive que lembram a Oceania e o Brasil, a América do Norte, a parte da Europa, a parte da Ásia, a parte da África, tudo separado, né, como se fossem bairros, né, bem montadinhos, para que a pessoa não se sinta excluída quando vai para lá. E é exatamente na primeira esfera, exatamente no umbral mesmo, bem no umbral, no chamado umbral, que está esse ponto de resgate. Quer dizer, nem para a colônia se vai para o ponto de resgate, do ponto de resgate já encarna. Alguns de nós vai para a colônia, ajuda a fazer o plano encarnatório, mas quanto menos contato nós temos com o nosso planejamento encarnatório, quanto menos evolução nós temos, mais difícil é nos lembrarmos quando estamos aqui. Por isso que muita gente não faz ideia que existe vida após a morte, embora tenha 65 mil encarnações como nós temos também. Porque vai para o plano espiritual, não percebe o que está acontecendo, volta para o plano carnal e fica nessa situação sem saber exatamente o que está acontecendo. É igual uma criança que você leva para um lugar, leva para outro, e aí de repente, um mês depois, ela olha para você e fala assim: oh, pai, mãe, vô, sei lá, lembra que ontem nós fomos em tal lugar? Que não tem noção exata de tempo, somos nós, espiritualmente às vezes, né? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. 621A. Uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade tinha de que ela lhe fosse revelada? Resposta: ele a esquecera e ignorara. Deus quis que sua lei fosse relembrada. Como que está escrita na nossa consciência a lei de Deus? Durante todo o período que nós passamos, desde as primeiras encarnações como espírito, todo o período que nós passamos em mundo primitivo, nós fomos aprendendo o que pode e o que não pode. Então nós fomos instruídos, nós passamos por um período de aprendizado. Então nós sabemos o que pode e o que não pode fazer. Acontece que nós temos desejos. Por exemplo, existem coisas aqui que você, eu estamos encarnados, tem coisas aqui que a gente sabe que não pode, mas a gente quer fazer.
E a gente faz mesmo assim? Pensa, talvez tenha. Talvez tenha. Sabe aquela coisa assim? Não estou falando nem de nada moral, estou falando, por exemplo, é, vamos falar de comida, vai. Tem aquele chocolate que você não pode comer, mas você come. Você conhece algum diabético que não pode comer doce de jeito nenhum, mas ele fala assim: ah, mas só esse chocolatinho aqui não vai fazer diferença. Ah, mas só esse pão aqui não vai fazer diferença. Ah, pão, mas você sabe que o pão ele vai ser tratado no organismo assim, 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 vai precisar do pâncreas, vai precisar de insulina, tudo igual. Não, mas não, é só um pedacinho. Sabe que está errado e está fazendo, não é? Parece que tem uma compulsão que não deixa não fazer. Chama instinto, ou seja, vontade, desejo, né? Isso com relação à moral também. Quantas coisas a gente sabe que não é certo? Né? Por isso que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Transformação moral, é errado, não paro de fazer. Só que vai vir vontade de fazer, eu vou perder, eu vou acabar fazendo, e essa luta diária nisso que eu já descobri que é errado para parar de fazer, é isso que me torna espírita, é a luta constante, né? Uns dias ganho, outros dias perco e assim vai. Mas lutando o tempo todo contra as más inclinações. Isso que é o verdadeiro espírita. Por quê? Porque nós fazemos muita coisa automaticamente, fazemos sem perceber, porque pensar a gente pensa antes de fazer, não tem como, eu tenho que gerar matéria mental para depois meu corpo fazer. Então, eu não devo falar certas coisas e acabo falando. Eu não devo agir de certa forma e acabo agindo. Então, eu sei que não pode. Eu sei que eu devo oferecer a outra face. Eu já aprendi isso. Eu já aprendi que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. E ainda assim não perdoo. Né? Eu sei que eu não tenho que revidar, que o primeiro passo para o perdão é não revidar, é não me vingar. E continuo revidando, continuo me vingando. Eu sei que eu não devo reagir e acabo reagindo. Né? Nós, né? Evidentemente, estamos falando aqui do estudo. Então, nesse ponto é que nós temos que entender que nós sabemos as leis de Deus. Você não sabe? Você sabe. Quais são as leis, o resumo entre as leis e os profetas que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não tem gente que a gente tem vontade de bater? Não tem gente que a gente fala, por que está vivo esse maledeto? Tem, não é? Eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas? Eu sei que eu devo fazer isso, mas e aí? Então, na consciência está. Por isso que a questão 621 é muito clara. Uma vez que o homem, a 21a, uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade tinha de que ela lhe fosse revelada? Resposta: ele a esquecera e ignorara. Aqui está no pretérito mais que perfeito. Poderia usar ele a esqueceu e a ignorou. Né? Deus quis que sua lei fosse relembrada. E aí, o que ele fez? Moisés foi a primeira parte. Jesus foi a segunda parte. E a terceira revelação, que é Jesus de novo, como Espírito de verdade, e os seus prepostos, que é o Espiritismo. Então nós temos já 3 lembranças aí, acorda para a vida. Moisés, Jesus e o Espiritismo. E a gente não pega os livros para ler. A gente não estuda, né? É uma pena. Mas a gente vai melhorar, tenho certeza que a gente vai melhorar. Bom, meus amores, é isso. Amanhã tem mais. Eu volto com mais estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma gota de Espiritismo. Sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.